O telefone tocou às 3 da manhã e eu soube, antes mesmo de atender, que a minha vida ia mudar para sempre. Era Ricardo, o namorado da minha irmã Sofia, e a voz dele saía entrecortada pelo pânico. Laura, por favor, guarda este segredo por mim. Eu causei um acidente na A2, estava a beber depois de uma reunião, bati num carro e há feridos graves. Diz à polícia que eu estava contigo a discutir coisas de família, se não perco o emprego, perco a Sofia e a tua família nunca me perdoa. Fiquei paralisada no escuro do meu apartamento no bairro Alto, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar. Eu, Laura Mendes, 26 anos, jornalista no Diário de Lisboa, concordei num sussurro, sem imaginar que aquele sim ia expor não só o acidente, mas o segredo que eu carregava há 6 anos, o amor proibido e profundo que sentia pela minha própria irmã de criação, Sofia. Nós éramos irmãs desde que os nossos pais se casaram quando eu tinha 16 e ela 21. A mãe dela morreu cedo, o meu pai era viúvo e a união pareceu natural. Vivemos juntos em Lisboa, depois em Porto, uma família unida, conservadora, católica praticante. Sofia tornou-se a executiva brilhante no banco, sempre elegante, sempre forte. Eu segui o jornalismo, mais reservada, mais observadora. Mas há 6 anos, num fim de semana em Sintra, depois de uma caminhada pela serra, sentadas no banco de pedra com vista para o palácio, ela pegou na minha mão e disse: Laura, sinto-me mais viva quando estás perto. O beijo que veio a seguir não foi de irmãs. Foi de amor. Desde então vivemos escondidas, mensagens codificadas, noites roubadas em hotéis discretos de Cascais, fins de semana em que dizíamos estar com amigas. Sofia mantinha o namoro com o Ricardo para acalmar os pais. Eu fingia encontros casuais com homens que nunca passavam do café. O medo de perder a família, o emprego, a reputação em Portugal ainda tão tradicional, mantinha-nos caladas. Naquela noite vesti-me a correr, conduzi até ao local do acidente. A chuva caía torrencial, as luzes azuis da polícia cortavam a escuridão. O carro de Ricardo estava destruído contra a barreira, o outro veículo virado, paramédicos a levar uma criança numa maca. Sofia já estava lá, pálida, o casaco encharcado. Quando me viu, os olhos dela encheram-se de alívio e terror ao mesmo tempo. Laura, o que estás aqui a fazer? Sussurrou enquanto Ricardo falava com os agentes. Eu repeti a história que ele me pedira, estávamos os 3 a discutir herança familiar. A polícia anotou, mas os olhos deles eram duvidosos. No hospital, enquanto esperávamos notícias da criança ferida, Sofia apertou a minha mão por baixo da mesa da sala de espera. Obrigada por vires. Sem ti ele estaria perdido. O toque dela, mesmo agora em crise, enviou um arrepio familiar pelo meu corpo. Eu amava-a mais do que tudo, mas naquele momento o peso da mentira começou a sufocar-me. Os dias seguintes foram um turbilhão. Os pais ligaram de Porto, preocupados. Como está o Ricardo? E tu, filha, estás bem? Eu mentia com voz firme. No jornal, o meu chefe pediu-me para cobrir o acidente da família Mendes, sem saber que eu era parte da história. Ricardo mandava-me mensagens de agradecimento, prometendo silêncio eterno sobre o que ele suspeitava de nós duas. Mas eu via nos olhos de Sofia o medo crescente. No terceiro dia, fomos as duas ao hospital visitar a família ferida. A mãe da criança olhou para nós com gratidão misturada com dor. Sofia chorou no carro a caminho de casa. Laura, se isto explodir, perdemos tudo. Eu queria dizer-lhe que o meu amor por ela valia qualquer perda, mas o silêncio que nos protegia há anos ainda me prendia a língua. A tensão crescia como uma corda esticada. No trabalho, uma colega comentou: ouvi dizer que o namorado da tua irmã estava bêbado. Há fotos da cena? Eu neguei, mas o coração acelerava. À noite, em casa de Sofia, trancámos a porta e abraçámo-nos longamente, sem palavras. O beijo foi desesperado, cheio de medo e desejo contido. Não posso perder-te, murmurou ela contra os meus lábios. Eu sabia que proteger Ricardo significava proteger a fachada dela, mas também significava trair a verdade do nosso amor. Quando saí, já de madrugada, vi um carro suspeito estacionado em frente ao prédio. O primeiro flash de uma câmara? Ou apenas paranoia?
O preço da mentira começava a mostrar a sua face. A semana seguinte transformou-se num pesadelo lento. A criança ferida saiu do coma, mas ficou com sequelas permanentes. Os jornais começaram a falar de acidente com suspeita de álcool ao volante envolvendo família influente de Lisboa. O meu chefe no Diário de Lisboa chamou-me ao gabinete. Laura, tu conheces bem essa família. Consegues confirmar se o Ricardo Mendes estava bêbado? Eu menti novamente, o estômago revirado. Sofia telefonou-me à hora de almoço, a voz baixa. Ricardo quer encontrar-se contigo outra vez. Diz que precisa de reforçar o álibi. Encontrei-o num café discreto perto da Praça do Comércio. Ele estava nervoso, olheiras profundas. Laura, obrigado por tudo. Eu sei que tu e a Sofia bem, eu vives uma vez no carro dela há meses. Não vou dizer nada se tu continuares a ajudar. O sangue gelou nas minhas veias. Ele sabia. E usava isso como arma. Voltei para casa com a cabeça a rodar. Sofia esperava no meu apartamento, sentada no sofá com uma garrafa de vinho verde aberta. Quando contei, ela empalideceu. Ele sabia e nunca disse. Abraçámo-nos, o corpo dela tremendo contra o meu. Laura, o que vamos fazer? Os meus pais já perguntam por que estás tão distante. Falámos horas, relembrando como tudo começou. O primeiro beijo em Sintra, as cartas escritas à mão que queimávamos depois de ler, as noites em que dormíamos abraçadas em hotéis de Cascais fingindo ser apenas irmãs de viagem. O amor entre nós era real, puro, mas proibido. Em Portugal, mesmo em 2025, uma relação entre irmãs de criação ainda era vista como escândalo. No dia seguinte, a polícia chamou-nos para prestar declarações formais. Eu repeti a história, mas o inspetor olhou-me demasiado tempo. Senhorita Mendes, tem a certeza de que o Ricardo estava consigo a noite toda? Sofia apertou a minha mão por baixo da mesa. Depois, em casa dela no Chiado, discutimos pela primeira vez. Laura, talvez devêssemos contar tudo. Eu não aguento mais esta mentira. Eu recusei, com medo de perder o emprego, a família. Proteger-te é proteger-nos. Mas por dentro eu sabia que a corda se esticava cada vez mais. A pressão aumentou quando uma foto vaga do acidente vazou nas redes, mostrando Sofia e eu juntas no local. Comentários explodiram. São irmãs? Parecem muito próximas. Ricardo mandou mensagem ameaçadora, mantém a boca fechada ou conto tudo. Sofia chorou no meu ombro aquela noite. O nosso abraço transformou-se em lágrimas e promessas sussurradas. Eu sentia o amor por ela crescer ainda mais forte no meio do caos. Mas o preço da coragem parecia cada vez mais alto. O escândalo começou a ganhar força. Um jornal concorrente publicou acidente na A2, família Mendes envolvida em possível encobrimento. O meu chefe suspendeu-me temporariamente por conflito de interesses. Sofia enfrentava reuniões de emergência no banco, clientes importantes ameaçavam retirar contas. Em casa dos nossos pais em Lisboa, o jantar de domingo foi um campo minado. O pai, António, olhou para nós duas. Filhas, o que se passa? Ouvi rumores. Sofia mentiu com elegância, mas eu vi o tremor nas mãos dela. Depois do jantar, no jardim, Miguel, não, Ricardo, puxou-me de lado. Laura, a criança vai ficar bem, mas o processo vem aí. Se contares, eu conto sobre vocês. O ultimato foi claro. Sofia e eu escapámos para um fim de semana em Sintra, fingindo visita a amigas. No parque, longe de olhares, caminhámos de mãos dadas. Laura, eu amo-te mais do que tudo. Talvez devamos parar de esconder. O beijo dela foi apaixonado, mas interrompido pelo som de um telemóvel. Era o advogado da família ferida, processo por danos. Sofia foi convocada como testemunha. A pressão psicológica era insuportável. No trabalho, colegas olhavam de lado. Uma amiga próxima perguntou diretamente: Laura, tu e a Sofia há algo?
Eu neguei, mas o rubor traiu-me. Em casa, à noite, deitadas no sofá, Sofia chorou. Se perdermos o emprego, perdemos a independência. Mas perder-te seria pior. Eu prometi lutar, mas por dentro dividia-me entre proteger a família e proteger nosso amor. A decisão tornava-se cada vez mais mortal. A foto explodiu nas redes, uma imagem borrada nossa abraçadas no hospital, legendada irmãs Mendes muito próximas no acidente. Os comentários foram brutais: lesbianismo familiar, escândalo em Lisboa. O banco de Sofia suspendeu-a. O meu editor chamou-me, volta, mas faz uma declaração negando tudo. Recusei. Os pais vieram de Porto, furiosos. O que é isto, Laura? Estão a destruir o nome da família. A discussão durou horas. Sofia defendeu-nos com voz firme, mas o pai bateu com o punho na mesa. Se há algo entre vocês, acaba agora. Ricardo desapareceu, deixando Sofia sozinha no processo. Eu fui chamada a tribunal como testemunha. A advogada da família ferida olhou-me nos olhos. Senhorita Mendes, qual é a sua relação real com a sua irmã? O coração parou. Eu hesitei. Proteger-me ou protegê-la? Escolhi o silêncio outra vez. Mas à saída, Sofia abraçou-me na rua, ignorando os flashes. Laura, chega de mentir. Naquela noite, decidimos contar aos pais. A reação foi devastadora. A mãe chorou, o pai ameaçou deserdar. O trabalho de Sofia acabou com um e-mail frio. O meu editor mandou-me embora. A pressão era esmagadora. O julgamento aproximava-se. Fui sob pena como testemunha principal. Sofia e eu passámos noites em claro, discutindo. Laura, se eu disser a verdade sobre o Ricardo, ele conta sobre nós. Eu vi a mulher que amava quebrar-se. No tribunal, o juiz perguntou diretamente. Eu olhei para Sofia na plateia. Sim, eu amo a minha irmã. Não como família, mas como mulher. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Os pais saíram, os jornalistas explodiram. Ricardo foi preso por falso testemunho. Mas o preço veio rápido: ameaças online, perda total de contactos familiares. Sofia perdeu o apartamento. Eu perdi a carreira. No entanto, pela primeira vez, estávamos livres. Abraçámo-nos naquela noite no meu apartamento vazio, lágrimas misturadas com alívio. Valeu a pena, disse ela. Mas o futuro era incerto. No dia do verdito, Ricardo foi condenado. A família ferida recebeu indemnização. Sofia e eu saímos do tribunal de mãos dadas, ignorando os flashes. Os pais não falaram connosco durante meses, mas uma carta da mãe chegou. O amor é amor, mas a dor é grande. Recomeçámos em Cascais, num pequeno apartamento com vista para o mar. O trabalho novo de Sofia como consultora independente, o meu como freelancer. O amor sobreviveu. Depois de tudo, a pergunta que fica: é verdade que o silêncio protege a felicidade familiar ou o amor verdadeiro deve sempre prevalecer mesmo com um preço alto? Verdadeiro ou falso?